A paz e a graça do amado Jesus, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Mais uma edição do Minutos Vivos. Eu sou o pastor Elias. Hoje eu quero responder aqueles questionamentos tradicionais. Geralmente chega aos pastores: pastor, eu posso? Parece uma criança, não é? Pastor, eu posso? Será que eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? É pecado isso? É pecado aquilo? Tipo assim, é pecado frequentar festas seculares, festas mundanas? É pecado jogar no bicho, na loteria, no bingo, enfim, essas coisas? Nas rifas que hoje é tão comum em igrejas? É pecado, pastor? E a fornicação? Você que não é casado, mas tem a namorada, namorado, e está aí, será que é pecado fornicar? Ai, eu amo tanto, eu amo tanto! Será que é pecado? Será que Deus considera pecado? Ainda, mentir. Ah, mas pastor, é uma mentirinha básica, aquela mentirinha que não faz mal a ninguém, será que é pecado? Infelizmente, amados, vivemos dias em que as pessoas ainda fazem esse tipo de questionamento. Lamentavelmente, é muito comum nós vermos as pessoas fazendo esse tipo de questionamento. Elas ainda estão bebendo leite, lamentavelmente, como diz Hebreus capítulo 5, versículos 12 e 14, essas pessoas ainda precisam conhecer de fato Deus. E eu quero chamá-lo a atenção para a leitura do texto e depois vamos comentar alguns aspectos para que você possa entender e não mais precisar perguntar ao pastor: pastor, eu posso? Eu posso jogar no bicho? Posso fazer rifa? Posso fornicar? Posso mentir, adulterar? Enfim, posso roubar? Oh Deus, estou rindo, mas é para chorar. Ouça, Hebreus capítulo 5, versículos 12 até o 14. Pois quando deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares, básicos, dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimentos sólidos. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Deu para você entender? O autor de Hebreus, nós não sabemos quem foi que o escreveu, mas o autor de Hebreus ele é incisivo e ele mostra de uma forma clara que aqueles que deveriam estar vivendo como mestres ainda são crianças. Oh meu Deus! Ainda são imaturos, não possuem maturidade espiritual, mesmo com muitos anos de igreja, quem sabe? Alguns desses nasceram na igreja, oh meu Deus! Mas ainda não passaram por uma verdadeira transformação, ainda não carregam em si o discernimento. E nós precisamos estar atentos a esta realidade para que não venhamos pecar contra o Senhor. Irmãos, entenda o seguinte: quem conhece Deus, quem é de Deus, conhece as profundidades de Deus e da sua palavra. E essa é uma grande verdade. É impossível você afirmar eu sou de Deus e não possuir intimidade com o Eterno, ser apenas mais um religioso sobre a face da terra. E nós estamos vivendo os dias em que as igrejas estão repletas de pessoas que são meros religiosos. Anos e anos, décadas e décadas, mas apresentam isso em atos e ações que não conheceram e não conhecem o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Palavra, e vivem uma vida totalmente imatura. Eu quero afirmar para vocês, fique atento, não basta apenas frequentar uma igreja, mas é preciso conhecer o dono da igreja, e o dono da igreja é o Senhor, oh glórias! É preciso conhecer Deus, é preciso conhecer o Todo-Poderoso. E aqueles amados que conhecem Deus são felizes, são maduros e estão prontos para cumprir a grande ordem do Senhor. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Mateus capítulo 28, versículo 19 afirma de uma forma muito clara: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Às vezes as pessoas acham que esse mandamento é para pastor, é para missionário. Isso aqui não é para mim, eu sou apenas um frequentador de igreja. Frequentadores de igreja não herdarão o reino dos céus. É preciso primeiro frequentar os céus e frequentar a igreja. Essa é a ordem, primeiro Deus e depois a igreja.
não primeiro a igreja e depois Deus. Portanto, se você é um mero frequentador de igreja, você não vive para o reino de Deus, você de fato não conhece o Senhor, não é maduro. Fique atento a esta verdade. Amém? Os que conhecem o Senhor, eles amam falar da sua fé, testemunhar do seu Senhor. Aleluias. Entendam isso e vivam esta verdade de forma urgente. Amados, as coisas de crianças passaram. Sim, você não pode mais viver como criança. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo faz uma afirmativa, olha, ela é bastante incisiva. Ele diz: quando eu era menino, falava como menino. Aqueles que andam com Cristo Jesus não são mais meninos, ou seja, as suas ações mostram que eles andam com Cristo Jesus. Isso significa, irmãos, crescer no conhecimento, abandonar as desculpas vazias, glórias! Abandonar as dúvidas ou procurar na palavra de Deus as respostas às dúvidas e viver uma dependência, eu posso até afirmar, exagerada de Deus em todas as ações, em todas as épocas, em todas as áreas da vida. Assim precisa ser aqueles que cresceram, que não são mais crianças. E ainda, irmãos, quando nós conhecemos o Todo-Poderoso, nós já não perguntamos mais, será que fazer isso é pecado? Fazer aquilo é pecado? Pensar dessa forma é pecado? Votar desse jeito é pecado? Agir assim, enfim? Frequentar determinados locais? Essas coisas todas. Não mais faz esse tipo de pergunta, porque estes são maduros. E como maduros que são habitações do Espírito Santo de Deus e são sensíveis à voz do Espírito. Portanto, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não dependem mais do pastor para dar a direção, conduzi-lo pela mão. Conduzi-lo pela mão, não. Mas já sabem a direção, já sabem o caminho, porque vivem cheios do Espírito Santo de Deus. Mas isso é possível apenas para aquele que amadureceram na fé. Entenda isso. Glórias! O discernimento é dado pelo Espírito Santo do Senhor. O discernimento é dado pelo Espírito Santo. E esses, claro, não alimentam-se mais de leite, mas de alimentos sólidos. Glórias! Não usam mais aquela mamadeira espiritual, aquele leitinho espiritual, mas alimentam-se de alimentos fortes. Como dizem, sustância. Glórias! E é assim que aqueles que são maduros alimentam-se, ou seja, não vivem mais, irmãos, levados pelo vento. Isso aqui é errado, isso aqui é certo, fazer ou não fazer. Não vivem mais assim, mas vivem observando a palavra de Deus. Uma vida de comunhão verdadeira com o Criador, uma vida de oração, uma vida de leitura, meditação na palavra. São pessoas que falam de Cristo, testemunho do Senhor. São pessoas que produzem o fruto do Espírito de Deus nas suas vidas a cada instante, a cada minuto. Assim precisa ser, meu amado. Assim precisa ser, meu irmão. E aquela pergunta que não pode deixar de ser feita. Você é infantil ou maduro espiritualmente? Será que você tem discernimento ou não tem discernimento? Será que você anda com o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo ou não? Se porventura você é uma criança, espiritualmente falando, é porque não cresceu. Se não cresceu, não tens de fato o Espírito Santo do Senhor na tua vida e certamente é tempo de uma mudança urgente. Deixar de ser criança para ser mestre, como diz a palavra. Pois quando deviam ser mestres. E é isso que o Senhor quer para a tua vida. Essa palavra não é para acusá-lo de forma alguma, mas é para levá-lo a uma reflexão, para que você procure conhecer Deus, mergulhar nas águas do Espírito, mergulhar na palavra, deixar-se guiar pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Pastor, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Pergunte ao Senhor: Deus, eu posso fazer assim, agir desse jeito? Eu posso jogar na rifa, comprar rifa, a igreja pode fazer rifa, enfim? Será que eu posso? Tudo isso, irmãos, é para que nós possamos refletir. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado por esses momentos tão especiais na Tua presença. Prepara-nos para que nós possamos conhecê-lo e viver a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deixe-se levar pelo Espírito de Deus, deixe-se guiar pelo Espírito Santo do Senhor. Cresça, seja maduro. Amém?
Leia muito a Bíblia, não deixe de ler a palavra de Deus. Ouça o Pastor Elias, veja nosso canal no YouTube, youtube.com/missãovivos. Aproveite e compartilhe esse vídeo para aqueles que ficam perguntando: será que eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Será que é pecado? Não é pecado? Compartilhe para ele, vai! Deixe seu comentário, seu like e não deixe de compartilhar. Um abraço do Pastor Elias e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Que Deus abençoe.